Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamento imediato. Temos aqui o nosso cupom do nosso canal, Godoy1x, aproveita para você ganhar bônus em dobro. O link está na descrição desse vídeo, você faz o depósito, depositou 200, retorna 400, depositou 400, retorna 800, até R$1.500 de bônus para você apostar em esportes ou esportes eletrônicos. E futebol internacional tem o Manchester City, né, contra o Leeds, é uma boa, faz uma fezinha numa múltipla, né? Tem Werder Bremen e Bayern de Munique e Real Madrid e Osasuna, né? Então dá para fazer uma fezinha e aproveita com esse bônus aqui nosso, ó, Godoy 1x com a 1xBet. Galera, vamos falar aqui sobre o Jorge Sampaoli, porque primeiro vocês vão entender. O Flamengo ele não quer um técnico, o Flamengo nunca quis um técnico. E o Flamengo não quer que o Jorge Sampaoli seja um técnico. O Flamengo sempre quis e quer que o Sampaoli, inclusive, seja um mágico, né? Ele seja Thanos, né? Ele faz um estalo de dedos e as coisas se solucionam. A gente vai passar aqui um pouquinho sobre esse aspecto do Flamengo, pedir só para vocês deixarem um like, é muito importante aqui pra gente, também de se inscrever para acompanhar aqui as notícias, informações, análises e opinião sobre o nosso Flamengo. O Jorge Sampaoli chegou a um recorte minúsculo de 5 jogos, né? Então, assim, a gente tem muito mais a analisar sobre algumas leituras, sobre algumas de suas preferências. Ele fez praticamente ali 8 sessões de treinamentos. Dentro dessas 8 sessões, certamente não é como ele gostaria, né? Porque é dentro ali uma adaptação do calendário, mas o calendário é esse, enfim, é o que tem. E então tem muito pouco para ser analisado, mas tem bastante para ser falado e para a gente interpretar sobre vários e N aspectos. O primeiro, qualquer técnico que seja do Flamengo, e hoje é o Jorge Sampaoli, é de suma importância ele conhecer o Flamengo e ele entender o Flamengo desde 2019. É importante ele acompanhar o Flamengo e entender o Flamengo desde 2019 até agora. Por quê? É para entender a importância de 2019, a referência de 2019 e saber que para você reproduzir hoje é complicado. Porque não adianta também o cara não ter acompanhado 2019, começar a partir de agora, sem o ignorante desse passado do Flamengo, que está muito enraizado dentro das estruturas organizacionais, sobretudo com a questão de gestão. Então, inclusive, quando a gente fala de entender, a gente fala sobre o aspecto do jogo, o aspecto dos jogadores e o aspecto da gestão do Flamengo. É entender de fato a questão do Flamengo. Agora é importante entender 2019, mas não estar preso e refém a querer reproduzir. Porque é evidentemente que se passaram vários anos, né? Os jogadores estão mais velhos, alguns melhores, outros piores tecnicamente, alguns piores fisicamente, né? Piores, enfim, mudou-se um ciclo. Se o Flamengo fosse uma seleção, é bom a gente fazer esse exercício de análise. Se o Flamengo fosse uma seleção, hoje o Flamengo estaria iniciando o seu ciclo segunda Copa do Mundo. O Flamengo conquistou a Copa do Mundo dele em 2019 e agora ele estaria repetindo, né, tentando apostar em ganhar mais uma Copa do Mundo. E o que acontece? Pegando essa referência de seleções, a França ganha 98, 2002 fiasco, repetição de grupo. A Itália ganha 2006, 2010 fiasco. A Espanha ganha 2010, 2014 fiasco. A Alemanha, mais recentemente a Alemanha, né, acaba ganhando 2014, 2018 fiasco. A exceção acabou se tornando a França, que ganhou 2018, mas chegou na decisão em 2022. Tem um time muito jovem. Então, dentro desse aspecto, o Flamengo foi campeão do mundo na Copa do Mundo em 2019 e estaria jogando a próxima Copa, tentando repetir, tentando apostar sobre os mesmos métodos, enfim. E buscando, né, sempre tentar fazer essa reprodução. E algumas pessoas administrativamente, entre elas Marcos Braz, Landim, Spindler, etc., sem pudor ou sem constrangimento, ou sem constrangimento, tentam repetir falando, mas ganhamos, tanto. Pois bem, essa é entender a lógica de alguns jogadores, né? A gente vê nitidamente que existe uma grande diferença. As referências mudaram um pouco, alguns Felipe Luiz, por exemplo, nem joga. A gente está falando de 270 minutos, quase ali cerca de 300 minutos, mas cerca de quase 3 mil minutos disputados. Jogou ali 300 de 3 mil ao total. Então, enfim, são muitas dessas referências. E aí o Jorge Sampaoli assume aqui o Flamengo e mostra, né, vai passando por alguns percalços nesses 5 jogos que, infelizmente, acabam se tornando naturalizados por todos esses processos, né? O torcedor, evidentemente, que o torcedor ele vai muito naquela onda do fora o técnico anterior, com a perspectiva de que qualquer fulano ou qualquer pessoa que chega ali vai fazer isso aqui, é o modo Thanos, ou o modo mágico, né, vai cavarinha, e as coisas vai funcionar. O Flamengo, inclusive, ele institucionalizou isso. Então eu acho que grande parte da torcida que pensa dessa forma, da mídia que vai ali muito de uma forma conveniente para agradar o torcedor e fala isso,
É a onda, né, que o Flamengo acabou educando, né? Acabou educando o torcedor dessa forma, então ele acaba entendendo, pô, se trocar, vamos embora. Sempre aquilo, né? Vamos pensar em trocar, não vamos pensar em quem colocar, não vamos pensar em quais serão os processos desse cara, não vamos pensar em que ele vai ter que apertar o botão de reiniciar. O Sampaoli precisou apertar o botão de reiniciar. E aí, dentro desse modelo que o Flamengo tem, esse modelo viciante, né, esse círculo vicioso que o Flamengo tem algumas referências passadas. E o Jorge Sampaoli, ele é muito diferente desses bombeiros que o Flamengo contratou anteriormente. Cara, o famoso vamos salvar o ano. O Flamengo tem apostado a cada ano no salvador do ano. O Renato, mais recentemente agora o Dorival, foi um case de sucesso, e agora o Sampaoli. O Sampaoli ele é completamente diferente do Renato e do Dorival. Eu não estou falando sobre o aspecto de jogo. Sobre o aspecto de jogo é gritante. As referências sobre mais do que formação tática, já tem uma grande diferença. Eu estou falando sobre o aspecto de qual o posicionamento do treinador sobre o elenco. Ele é completamente diferente. Então vamos trazer com maior referência, inclusive, o Dorival Júnior. Ele é completamente diferente do Dorival Júnior, não apenas sobre ideias, sobre modelos, sobre metodologias, mas sobre a forma do que ele trabalha. É completamente diferente. Quem contrata o Sampaoli e quer que ele faça o que faz o Dorival, não conhece o Dorival. Quem contrata o Dorival e quer que ele faça o que faz o Sampaoli, não conhece o Sampaoli. Porque assim, eles são completamente diferentes, antagônicos até em alguns aspectos sobre influência, gestão, administração de elenco, etc. Muito diferentes. E aí vamos relembrar, o Dorival, com esse mesmo número de jogos, 5 jogos, na mesma etapa do que hoje está o Sampaoli. O Dorival, ele perdeu os jogos grandes e venceu os jogos de menor relevância, né? Ele acaba tendo uma vitória sobre o América Mineiro, que foi o 5º jogo, um jogo onde o placar ele é 3-0, mas quem esteve no Maracanã, ou quem acompanhou inclusive o nosso canal, sabe como é que foi esse 3-0, foi um jogo que o Flamengo abortou completamente. Ter a bola, era bicuda o tempo todo pra frente, em cima do Pedro. O Flamengo conseguiu construir esse placar, mas com um futebol muito, muito pobre. Dentro desses jogos tem a derrota pro Atlético Mineiro, tem a derrota pro Atlético Mineiro mais uma vez, no jogo de ida da Copa do Brasil, na estreia contra o Internacional. Então foi, nesse recorde minúsculo, foi, assim, nada legal. Contudo, nos outros 5 jogos, que aí complementa, né, esses 10 jogos, dentro desses jogos tem vitória importante contra o Tolima fora de casa, tem uma goleada acachapante sobre o Tolima, que evidentemente dá moral e dá confiança, e a gente vai entrar nesse tema, e tem principalmente a vitória sobre o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, onde nitidamente foi comprovada uma seleção de comportamento por parte dos jogadores. Não era normal, dentro daquele aspecto que vinha inclusive com o Dorival, o time fazer uma partida. A gente está falando de uma questão anímica, né? A gente está falando de uma questão espiritual do time, né? A forma com que o time entrou em campo, a forma com que o time estava com foco, com atenção, com confiança, completamente um elemento fora da curva durante, assim, é nítido. E aí, pois bem, a partir dali as coisas começam a andar e aí vira o time da Liga, o time da Copa e cada um com seus propósitos e o Dorival cada um com seus objetivos, até que no final ganha as Copas e é isso, vambora. Perfeito. O Sampaoli está agora nesse processo de 5 jogos. Processo de 5 jogos que ele também não ganhou nenhum jogo grande, né? Tem as derrotas, né, pro Internacional, tal, aqui tem, né, 5 jogos. Os próximos 5 jogos também são jogos difíceis e a gente vai ver o que vai acontecer. Sampaoli assume um Flamengo com a confiança dos jogadores lá embaixo. Tecnicamente, o time lá embaixo. Mentalmente, é um time despreparado porque é para ser despreparado. Esse time ele não está preparado mentalmente porque ele não é para estar preparado. Porque ele vai se preparar como? Ele não tem preparação, né? Então o que faz o time estar preparado com mais autoconfiança, né? Com os jogadores assim, acreditando e tal? É trabalho, é vitória. É como o Dorival conseguiu lá. Faz uma vitória importante, consegue mover os caras. O Sampaoli vai ter que fazer a mesma coisa. Por quê? Não tem, né? A gente já falou algumas vezes sobre essa ausência, né? Desse aspecto da cobrança. Agora, do aspecto mental, né? Dessa psicologia esportiva. A grande questão que dá para se avaliar ao Sampaoli, que ele vai nos mostrando traços, e esses traços podem ser consequências que ecoam dentro dos corredores do Ninho, dentro da administração do Flamengo, dentro da gestão do Marcos Braz, do Landim, do Spindle, dentro, né, dessas questões responsáveis, que isso pode se tornar uma apêndice, algumas preferências e algumas resistências. Fica claro que o Jorge Sampaoli vai apostando nos jogadores mais experientes, vai pagando aquele pedágio
mais experiente, vai persistindo, vai insistindo e que nitidamente alguns jogadores, sobretudo ali os mais jovens, onde teoricamente existe uma disputa de posição, ou seja, não é o Wesley, porque o Wesley não tá disputando posição com ninguém, então por isso que ele colocou ali o Wesley, mas como por exemplo o Matheus França, o próprio ali o Vitor Hugo, o Matheus Gonçalves ninguém sabe o que aconteceu desde do Vitor Pereira. Eu acho que não é o São Paulo que tem que responder sobre isso, porque não pode ser uma coincidência. Então esses jogadores acabam se tornando preteridos. E aí o discurso de ter mais intensidade, ter mais contundência em parte do jogo, né? Você tá mais ativo, ele acaba sendo incompatível o discurso com as escolhas. Existe uma certa incompatibilidade. Questões físicas e crises técnicas de alguns jogadores, o São Paulo evidentemente não vai solucionar em 5 jogos, exceto se ele fosse um mágico. É por consequência. E sobre o São Paulo no último jogo, o São Paulo fez algumas análises, algumas avaliações que eu não concordo bem, e aqui eu vou compartilhar com vocês, que, por exemplo, ele fala aqui, né, estamos aqui há 15 dias, se troca muita coisa, se não acontece oscilação, eu não estarei aqui, perfeito, temos que melhorar o processo e o time foi muito superior. Essas questões aqui que ele traz muito, adjetivando o time, que foi muito bem, que foi dominante, que foi muito superior, não é um contraste, é aquilo. Uma coisa é você ter a bola, e outra coisa é você ser muito superior. Muito superior um time que praticamente não deu nenhuma finalização no gol. O goleiro, quantas defesas fez o goleiro do Racing? Então, assim, existe uma certa incompatibilidade com o discurso, com a leitura, com a avaliação do que aquilo que de fato acontece. Uma outra frase que ele acaba falando, uma resposta é: uma equipe no início da temporada teve um rendimento muito abaixo. Fato. A melhora é paulatina, ou seja, gradual, né? Ela existe, o diagnóstico é claro. Uma equipe que tem domínio e não consegue fazer diferença no resultado. Estamos nesse lugar, seguir trabalhando. Mais uma vez, é o domínio, mas é um domínio meio que artificial de um time que muito mecanizado em alguns aspectos. Essa questão mecanizada, ela é natural. Ninguém vai querer aqui automação em 5 jogos com 8 sessões de treino. Mas são assim, domínio, é muito superior. Eu acho que o contraste dentro de campo não demonstra tanto isso. Fato que, galera, pega os 5 jogos do Sampaoli, pega os primeiros 5 jogos do Dorival, pega os primeiros 5 jogos, então, da referência máxima, Jorge Jesus. 5 jogos não vai nos dar respostas nenhuma, mas ele é sintomático a alguns aspectos extras. Estes que são fundamentais para tentar entender, para tentar entrar dentro dessa nebulosa, conflituosa, às vezes grandiosa e histórica, mas também frustrante, relação do Flamengo do seu futebol nesses últimos anos. Forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Tchau, tchau.